Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar mais uma aula aí do nosso curso de SketchUp, tá? Vamos tá dando início a mais uma aula, nossa aula de número 6 já, então mais da metade do curso concluído, né? Parabéns a todos que estiveram presentes até aqui, que participaram de todas as aulas, que adquiriram um conhecimento a mais sobre esse software tão importante dentro da engenharia civil, tá? Quero começar falando e dando minhas desculpas já em relação à câmera. Infelizmente, né, como alguns acompanharam na aula prática, minha câmera acabou estragando, tá? E eu comprei outra, só que ainda não chegou. Então essa nossa aula e talvez a nossa próxima aula teórica, que eu vou gravar possivelmente logo na sequência, estejam sem, mas eu já estou providenciando, tá? E para a próxima semana provavelmente a gente já vai estar tudo certo novamente, ok? Então, como previsto no nosso plano de ensino que eu passei para vocês no início do curso, na nossa sexta aula a gente vai falar um pouco sobre alvenaria, pisos, esquadrias e escada, ok? Então é mais um assunto aí bem importante mesmo, né? Citando a todos, a gente vai dar sequência naquele projeto que a gente iniciou na nossa última aula, na aula 5, que foi o projeto onde a gente fez as plantas baixas do nosso pavimento térreo, do nosso pavimento superior do nosso sobrado. E agora nessa próxima aula a gente vai dar sequência naquele projeto, onde a gente vai estar levantando as alvenarias, a gente vai estar fazendo os pisos, as esquadrias e a escada, então, desse nosso projeto, ok? Então, vai ser isso que a gente vai estar fazendo na nossa aula prática de número 6. Só que, para a gente estar conseguindo executar de forma correta as nossas alvenarias, os nossos pisos, as nossas esquadrias, a nossa escada, a gente precisa entender primeiro algumas coisas, alguns conceitos que eu vou estar passando aqui nessa aula teórica para vocês. Né? Preparei aqui uma sequência de slides que vai mostrar exatamente o que nós vamos fazer na nossa aula prática, o que é comum a gente usar e o que é interessante a gente estar representando no SketchUp, o que não é, o que é padronizado, né? Enfim, vai ser isso que a gente vai acabar conversando. Vou passar também algumas dicas no decorrer da aula sobre como fazer da forma correta, de como executar ele da forma correta. E espero que seja muito produtivo a todos vocês. E na aula, então, prática de quarta-feira que a gente sempre faz, nossa live, que a gente faz toda quarta-feira, a gente mexe um pouquinho no nosso projeto propriamente dito, beleza? Então, vamos começar? Começando então falando um pouco sobre os objetivos da aula, ok? Objetivos da aula, eu listei 3 objetivos principais que é o que vocês precisam entender depois de assistir essa aula. Então, o primeiro objetivo que eu coloquei é compreender as etapas construtivas e representá-las no SketchUp. Como eu falei, o SketchUp ele não serve só para você representar um projeto, mas ele também serve para quê? Para você detalhar as etapas construtivas de um projeto, tá? Então, diferente do que muitas pessoas pensam, o SketchUp não é um software só de projeto arquitetônico. Ele também faz representação de etapas construtivas, tá? Então, assim, quando a gente for falar um pouquinho mais sobre os nossos pisos, quando a gente for falar um pouco mais sobre a nossa alvenaria, por exemplo, eu vou estar repassando algumas coisas que é importante, são pequenos detalhes que na verdade é importante, porque acaba influenciando nos nossos processos construtivos, como vai ser executado também esse projeto, e não apenas uma representação visual do que se trata o nosso projeto. Ok? Então esse vai ser o nosso primeiro objetivo. Nosso segundo objetivo da aula vai ser modelar corretamente paredes, pisos, aberturas e escadas. Então, depois que a gente compreender o que a gente vai precisar fazer, a gente vai aprender a modelar de forma correta, seguindo um determinado padrão, esses nossos itens aí que vão ser listados nas nossas paredes, pisos, aberturas e escadas. Vamos falar um pouquinho sobre dimensão, vamos falar um pouquinho sobre os nossos layers, a gente vai acabar trocando uma ideia nessa parte organizacional para ter um entendimento de um projeto. Então, de uma forma bem geral, é muito importante a gente também entender como é que a gente modela da forma correta. Que não adianta nada a gente representar, por exemplo, uma alvenaria se ela estiver completamente fora de escala. E a mesma coisa com o piso. Às vezes a gente quer fazer uma representação de um determinado piso, mas esse piso está todo fora de escala. Então também a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? Então a gente vai entender como é que a gente modela corretamente cada um desses itens. Ok? E o nosso último objetivo então é entender a ligação entre o modelo 3D
e o processo executivo real. Então, eu quero tentar conversar com vocês também nessa aula, tentar ligar um pouco o nosso projeto no SketchUp com o que acontece realmente na prática, ok? Então a gente vai estar trocando uma ideia sobre isso, sobre projeto com execução de obra. Então também quero trazer um pouco para nossa área mais prática para a gente conseguir visualizar onde que isso é importante dentro de um canteiro de obra, né? Porque às vezes, principalmente a gente da engenharia, que talvez não mexe com tanto projeto arquitetônico, né? Como obviamente a galera da arquitetura mexe muito mais com isso, né? Mas a gente da engenharia, às vezes a gente acaba não vendo onde que a gente pode estar usando num canteiro de obra, esse tipo de coisa. Então eu quero tentar trazer um pouco mais para esse ramo também da engenharia, para a gente estar entendendo. Tanto para o arquiteto entender do que o engenheiro precisa, quanto o engenheiro entender do porquê a importância dessa representação, né, dentro do SketchUp para a execução da obra. Beleza? Então, vamos dar sequência. Gostaria de começar falando com vocês sobre a nossa alvenaria, ok? Vai ser o nosso primeiro tópico dessa nossa aula, dividir em vários tópicos, né, que a gente vai estar conversando e trocando uma ideia sobre, mas o primeiro que eu trouxe aqui para vocês é justamente a nossa alvenaria, ok? Então, conceitos da alvenaria. O que é a alvenaria? A alvenaria é as nossas populares paredes, né? Que a gente costuma falar. Né? A gente usa o termo alvenaria, que é um termo um pouco mais técnico, vamos assim dizer, que a gente acaba utilizando mais dentro da construção civil, ok? Eu tô falando isso porque eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo nosso curso que também não são da engenharia civil, tá? Que às vezes estão, ou que são calouros entrando agora, às vezes não tem tanto contato com a área, né? Ou pessoas que ainda estão decidindo ainda que curso vão fazer, que querem se especializar um pouco mais. Eu sei também que tem uma galera da computação que está fazendo para aprender um pouco mais sobre modelagem, sobre softwares de modelagem de uma forma geral. Então, alguns conceitos de engenharia eu vou estar abordando também nessa aula para ficar claro o suficiente para todo mundo, entendeu? Então, eu sei que para o pessoal da engenharia e da arquitetura que já está um pouco mais avançado aí dentro da faculdade, vai ser talvez um pouco repetitivo, mas eu vou estar fazendo isso justamente para estar contextualizando essa galera que não é do ramo da construção, que também está participando do curso aí com a gente. Então, a nossa alvenaria são as nossas populares paredes, como eu falei. Quando a gente for fazer a representação no SketchUp, tá? Obviamente a gente não vai representar uma parede dessa forma aqui, né? Com os tijolinhos à mostra e tal. Eu peguei essa imagem só para a gente conseguir visualizar o que é uma alvenaria e como ela pode ser representada no SketchUp. Tá? Quando a gente for levantar, a gente vai considerar que essa parede aqui ela já vai estar rebocada, ela já vai estar pintada, já vai estar com uma textura totalmente diferente. Então a gente não vai ver esses bloquinhos aqui. Mas por que eu trouxe essa imagem para vocês? Lembra que eu falei que eu ia tentar ligar ao máximo com a execução? Isso aqui pode ser representado como uma etapa construtiva, tá? Então, assim, por exemplo, se você quer detalhar uma etapa construtiva de assentamento de alvenaria em uma obra, você pode estar utilizando o SketchUp para fazer isso. Você consegue fazer uma textura aqui, por exemplo, de blocos cerâmicos aqui, como é o caso dessa imagem, onde você vai vendo um bloco assentado em cima do outro com uma determinada altura. Então, assim, também serve para você fazer uma etapa construtiva de obra. Nesse outro exemplo aqui também a gente consegue ver um pouco mais bruto também aqui a nossa representação aqui dos nossos tijolos, né? Então, basicamente, a alvenaria é isso, tá? São as nossas paredes. Mas como eu falei, quando a gente for erguendo o nosso projeto, a gente vai considerar a alvenaria já essa alvenaria já com reboco, já com pintura, enfim, a gente não vai estar fazendo os tijolos, enfim. Eu só trouxe essa imagem justamente para representar o que é e para mostrar que tem como você fazer etapas construtivas dentro da nossa do SketchUp em si. Tá? Eu coloquei algumas espessuras padrões aqui que são as comumente utilizadas dentro da construção civil. Tá? Então, ó, as nossas alvenarias, aquele 9, 14 e 19 que eu coloquei ali, são espessuras dos nossos blocos cerâmicos, convencionais e comerciais que a gente costuma achar aí no mercado. Ok? De uma forma geral, a gente acaba utilizando mais o bloco cerâmico de 9 centímetros, que é o que a gente acaba utilizando mais, né? Que é o bloquinho que a gente está acostumado a ver aí nas obras, né? Que até as pessoas que não são da construção civil, quando você passa na frente de um canteiro de obra, ou em algum lugar que tem obra, ou até mesmo na sua casa, se você já fez uma obra, ou enfim,
Normalmente a gente utiliza esses blocos cerâmicos de 9 centímetros, é o que a gente costuma utilizar, esse tijolo cerâmico mesmo, avermelhado, enfim. Normalmente são os blocos de 9. Só que quando a gente fez o nosso projeto, tanto do pavimento superior quanto do pavimento térreo, vocês viram que a gente considerou uma espessura de parede de 15 centímetros. Lembra que a gente considerou a espessura de 15 centímetros das paredes? Daí você pode me perguntar, poxa, mas a gente não estabeleceu que a espessura padrão ali é 9, 14 ou 19, por que a gente fez 15? Qual foi o motivo? Aí é que tá. Quando você vai fazer uma representação de um projeto arquitetônico, que é o nosso caso, quando a gente está representando o sobrado, a gente não vai considerar só a parede de alvenaria, a gente não vai considerar só o tijolo. Essas medidas aqui são medidas do tijolo. Então 9 centímetros de tijolo, 14 centímetros de tijolo, 19 de tijolo. Mas quando a gente está fazendo a representação de um projeto arquitetônico, a gente tem que considerar o quê? A gente tem que considerar a nossa parede rebocada já. Então, para a gente considerar a nossa parede rebocada, a gente tem que colocar a espessura de reboco em cada um dos lados dessa parede. Okay? E comumente a gente acaba utilizando na construção civil em torno de 3 centímetros de reboco para as representações. Então, por exemplo, se a gente está utilizando o bloco de 9 centímetros, a gente usa 3 centímetros de reboco de um lado da parede e 3 centímetros de reboco do outro lado da parede. Então, totalizando, seria 9 mais 3 mais 3, o que daria 15 centímetros, que daí sim foi a medida que a gente acabou utilizando dentro do nosso projeto. Tá? Então as paredes que forem representadas, vocês vão ver que a grande maioria são representadas com 15 centímetros mesmo. Okay? Ao menos que vai ser utilizado algum outro bloco que não é o nosso convencional, daí vai ser especificado e vai ser representado com outra espessura. E daí por que eu falo que é importante a gente ter esses detalhes e esses cuidados? Porque na hora da execução isso vai fazer toda a diferença. Por exemplo, se eu abro um projeto no SketchUp e ele está em escala e eu sou o engenheiro que vou executar a obra, eu vou pegar e vou medir a espessura daquela parede no SketchUp. Se tiver em escala, vai estar 15 centímetros, então eu como engenheiro já vou saber que é bloco de 9 com 3 centímetros de reboco de cada lado. Okay? Agora, por exemplo, se estiver completamente fora de escala, eu não consigo saber exatamente qual que é o bloco que vai ser utilizado. Então, assim, qual que seria a definição? Eu defino por minha conta qual que vai ser o bloco, ou eu vou ter que perguntar para alguém qual que seria o bloco que deveria ser utilizado, enfim. Sendo que poderia estar simplesmente no projeto, dentro de escala, já qual seria o bloco que eu deveria utilizar. Então, por isso que é importante a gente sempre manter esses cuidados com as escalas, tá? Que daí você acaba facilitando já o serviço. Tá? E as nossas alvenarias elas são posicionadas também em cima do nosso baldrame. Então o baldrame é essa região aqui que faz a ligação das fundações. Tá? Então a nossa alvenaria ela vai ser posicionada aqui em cima dessa base, por exemplo, nessa imagem aqui, essa base de concreto que a gente tem aqui. Então a alvenaria é sempre posicionada ali em cima. Olha só, nesse outro caso aqui, a alvenaria está posicionada em cima dessa outra base de concreto aqui. Então sempre em cima do baldrame, as nossas alvenarias. E no caso do nosso segundo piso aqui, por exemplo, ela está posicionada em cima das vigas também. Então é só tomar cuidado onde você vai posicionar corretamente a sua alvenaria, sempre bem alinhadinho, tudo certinho, que não tem erro, ok? Então a alvenaria é só tomar esses cuidados que eu falei, tomar cuidado um pouco com essas espessuras padrões e tudo mais, que realmente não tem erro, beleza? Desenhando uma alvenaria, coloquei algumas coisas aqui que são importantes a gente entender na hora de desenhar uma alvenaria em si. Primeira coisa que você vai fazer, você vai desenhar o perímetro que você quer fazer a sua alvenaria. No nosso caso, a gente fez a representação do nosso pavimento superior e do nosso pavimento térreo na última aula. Então aquilo lá nada mais é do que o perímetro de alvenaria que a gente vai estar representando. Então quando a gente fez a planta do nosso pavimento térreo, a gente deixou uma espessura de alvenaria. Então nada mais a gente fez do que desenhou o perímetro da alvenaria. Quando a gente fez o pavimento superior, da mesma forma. A gente deixou uma espessura de alvenaria no pavimento superior. Aquela espessura nada mais é do que o perímetro. Então, primeiro você vai ter que demarcar, obviamente, um perímetro de alvenaria e você vai estar usando aquela ferramenta do SketchUp, que é a ferramenta equidistância, que é aquela onde você puxa as linhas para dentro ou para fora, para você com uma determinada espessura. Tá? Como eu falei, a gente utilizou lá na aula espessura de 15 centímetros, porque a gente considerou um bloco de 9 com reboco de 3 centímetros de cada lado, totalizando então os 15. Então, quando a gente fez o desenho, lembra que a gente fez a representação do nosso pavimento térreo e depois a gente deu uma equidistância de 15 centímetros para dentro. Então é justamente isso que tem que ser feito. Primeiro, demarcar o perímetro. Daí, depois que você está com o perímetro demarcado, você vai usar a ferramenta empurrar-puxar,
né, que é aquela ferramenta onde a gente consegue erguer e empurrar os nossos sólidos de uma forma geral, tá? A gente vai usar a ferramenta empurrar, puxar, e a gente vai é, puxar essa nossa alvenaria para cima com uma altura aí de 2,8 metros. Eu coloquei essa altura de 2,8 metros, que é o padrão que a gente acaba utilizando de alvenaria, ok? Pode ser que isso seja alterado, tá? Não é uma regra, você tem que colocar 2,8 metros de altura para alvenaria sempre. Não, não é uma regra, ok? Isso pode acabar variando. Daí entra de novo aquele negócio, né? Quando a gente faz um projeto no SketchUp, é sempre bom ter o máximo de detalhe possível, porque na hora de execução, se o seu projeto estiver correto, já com todas as medidas corretas, o engenheiro ele vai pegar e vai medir a altura daquela parede e vai ver qual que é a altura real de alvenaria que vai ter. Então é 2,8, é 3 metros, quanto que é? Então ele consegue ter essa noção. Por isso que é importante a gente sempre manter uma determinada escala dentro dos nossos projetos, tá? Fazer essa representação bem certo, bem correto, porque na hora de executar facilita bastante quando você pega um projeto já correto, ok? E terceira coisa que eu pontuei também foi sobre você transformar em um grupo as alvenarias. Por que eu falo para você transformar em um grupo? É uma dica que eu dou sempre, você transformar em grupo, porque quando você precisar pegar as informações daquela determinada parede, ou quando você precisar fazer alguma alteração naquela determinada parede, você altera diretamente o grupo, tá? O que acaba ficando mais fácil na hora de organizar. Então, por exemplo, poxa, eu fiz uma determinada parede e eu quero pegar a área total dessa parede para fazer uma pintura dessa parede. Né? Se essa minha parede ela já está como um grupo, eu consigo pegar a área total de pintura dela muito mais fácil do que se ela tiver com vários componentes ali separados e você vai ter que ir pegando um por um e somando, é sempre muito mais difícil. Então, você transformá-la em grupo é mais fácil de trabalhar e também quando você precisar de alguma informação dela, também você consegue fazer. Além de que fica muito mais organizado, você já deixar todos os seus itens em grupo, ok? Então é uma dica aí que eu dou. Sempre transforma em grupo. E das paredes, eu costumo transformar em grupo as paredes. Cada parede sendo um grupo diferente. Tem pessoas assim que gostam de pegar as alvenarias e colocar toda a alvenaria do projeto em um grupo só. Mas eu acho melhor você dividir. Né? Então, por exemplo, nessa nossa imagem aqui, essa parede aqui representaria um grupo, essa parede aqui representaria um grupo, essa aqui representaria um outro grupo. Então eu gosto de dividir essas paredes por grupo. Ok? Eu acho que fica melhor. E quando você precisa editar alguma parede separadamente, você consegue editar a parede inteira. Então, é uma preferência minha, mas como eu falo, é sempre o critério do projetista. O que importa é ficar organizado, ficar funcional, né, e ficar bem representado, beleza? Então, essas são as dicas que eu dou na hora de desenhar uma alvenaria, ok? Seguimos então. Vamos em modulação. Daí, o que eu coloquei? Como que eu posso deixar um espaço, então, para as portas e janelas? Tá? Porque o que acontece? Quando você tem a alvenaria aqui, vamos supor que tem uma porta aqui nessa minha alvenaria. Eu vou ter que fazer um vão, vou ter que fazer um buraco aqui para caber essa minha porta, correto? Então, como é que eu faço isso? Né? Você pode me perguntar. Né, será que eu traço linha? Como é que eu posso fazer? Excluo? Apago? O que dá para fazer? Eu coloquei é, essa forma aqui, que pra mim é a forma mais fácil de estar fazendo, tá? Que é o retângulo mais o empurrar, puxar, tá? Então de uma forma geral, eu acho a forma mais fácil de fazer. Então como que é a ideia disso? Vamos supor que eu tenho que fazer uma porta aqui nessa parede. Então eu vou pegar um retângulo, vou fazer esse retângulo com a face nessa parede. Então vamos supor que eu tenho uma porta de 80 por 2,10. Então eu faço aqui 80 por 2,10 e faço um retângulo aqui nessa parede. Depois que eu fizer esse retângulo nessa parede, eu pego a ferramenta empurrar e puxar, clico dentro desse meu retângulo e empurro até a face de lá da parede. Que daí ele vai abrir exatamente um vão do tamanho da sua porta, do tamanho da sua janela, do tamanho do vão que você precisar fazer. Tá? Então é a forma que eu acho mais fácil de se fazer e é como a gente vai fazer. Tá? A gente vai levantar as nossas alvenarias e logo em seguida a gente vai fazer os vãos e vamos empurrar eles para abrir propriamente o vão na sua estrutura. Tá? Eu acho essa a forma mais fácil. Existem outras formas de fazer vão? Existe. Mas nenhuma é tão rápida, tão eficiente, você não ganha tanto tempo igual essa forma que eu estou passando para vocês. Eu particularmente acho a melhor e foi como eu me acostumei a fazer.
e sinceramente eu nunca tive problema com isso, tá? Então, coloquei essa dica aí pra vocês, retângulo mais empurrar, puxar, ok? Vamos dar sequência. Aqui acabou cortando um pouquinho aqui em cima, peço até desculpa por isso, mas está escrito boas práticas de modelagem, tá? Boas práticas de modelagem. Aqui são algumas outras dicas que eu vou trazer para vocês sobre as alvenarias, tá? Sobre como a gente pode estar organizando de uma forma melhor, como que a gente pode estar trazendo e representando elas da melhor forma possível. Então, ó, primeiro tópico que eu coloquei, agrupar cada parede separadamente. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Eu prefiro agrupar cada parede sendo uma parede. Então, por exemplo, a parede 1, eu coloco ela só como parede 1. A parede 2, eu coloco só como parede 2. Né? Tem alguns projetistas que acabam optando por botar todas as paredes num único grupo. Eu acho pior, tá? Porque, por exemplo, se eu tiver que fazer a alteração só de uma da parede, eu vou ter que explodir todo aquele grupo, vou ter que desassociar aquele grupo para pegar a parede que eu quero, para daí fazer a alteração nela, e depois eu vou ter que criar um grupo com as demais paredes que sobraram. Então, assim, eu não acho muito prático fazer isso, tá? Agrupar todas as paredes juntas. Eu prefiro agrupar cada parede separadamente, como eu falei. Porque daí quando você tiver que fazer alguma alteração, você altera aquela parede e tá tudo certo. É muito difícil você ter que alterar uma única face de uma parede. Né? Às vezes acontece, você tem que alterar uma face de uma parede. Mas de uma forma geral você tem que alterar a parede inteira. Então eu já crio logo o grupo já da própria parede. Tá? Então eu prefiro. Outra coisa que eu coloquei ali, nomear os grupos. Tá? Quando eu faço meus projetos, normalmente eu acabo nomeando os grupos de parede que são feitos ali no projeto. Então, por exemplo, eu gosto de nomear essas paredes por número, tá? Então eu coloco parede 1. Então a parede 1 vai ser uma determinada parede ali. Depois parede 2, parede 3, parede 4 e assim por diante. Eu gosto de numerar as paredes por número. Por quê? Porque eu me encontro mais fácil, né? Eu acabo achando elas melhor. Né? Por exemplo, eu sei que a parede 4 vai estar perto da parede 5 e da parede 3. Né? Ela não vai estar muito longe delas. Né? Porque daí eu sempre tento manter um padrão que fique entendível e fácil de achar a parede que eu quero achar. Então, assim, quando tiver alguma alteração de projeto, ou quando eu tiver que falar de determinada parede para alguém, eu uso a numeração da parede. Então eu falo, a parede 1 ela vai ser alterada, ela não vai mais ser aqui, ela vai ser ali, ou ela não vai mais existir, a gente vai criar um outro esquema ali de fechamento. Então, eu acabo me referindo à parede pelo nome dela, o que acaba deixando o projeto muito mais fácil de você entender. Porque se nenhuma parede for nomeada, imagina que meu projeto seja um projeto, sei lá, de um prédio. Até você conseguir explicar para a pessoa que está executando, ou para a pessoa que está fazendo o projeto e vai fazer alguma alteração, qual parede você está falando, vai demorar bastante. Tá? Então, não fica muito prático você não nomear as paredes. Então, por isso que a gente acaba dando essa nomenclatura para as paredes. Eu coloquei ali também, ali nos parênteses, outra forma de você nomear as paredes, que eu também já vi muito projetista preferindo usar assim. Então, parede sul, parede norte, parede leste, parede oeste. Né? Então, usa essa referência aí da Rosa dos Ventos para estar colocando nome nas paredes também. É uma possibilidade. Né? Daí, quando é o caso de prédios, por exemplo, daí o cara fala parede sul do quarto andar. Daí você já sabe que você tem que ir lá no quarto andar e você vai ter que ver qual que é a parede sul do quarto andar. Então também é uma forma aí de estar dando essa nomenclatura. Também é bem eficiente, tão eficiente quanto essa forma de você numerar com números, né? Porque quando eu faço por números, dando um exemplo de prédio agora, vamos supor que eu estou falando de uma parede do quarto andar. Quando eu vou fazer a nomenclatura, eu sempre coloco assim, se está se tratando do quarto andar, eu coloco o número do andar na frente e depois o número da parede. Então 4, 1. Então é a parede do quarto andar, número 1. Tá? Então 4, 3 é a parede 3 do quarto andar. Se eu estou falando do sexto andar, então vai ter a parede 6.1, parede 6.2, parede 6.3, porque daí é do sexto andar, primeira, segunda e terceira parede, ok? Mas também fica a critério de cada um como quer nomear essas paredes. Sendo de uma forma eficiente, você pode dar a nomenclatura que você quiser, tá? Então, o importante é ser eficiente, o importante é você conseguir se comunicar, né, com a pessoa que vai executar o seu projeto, ou com a pessoa que vai alterar o seu projeto, talvez. Então, o importante é você conseguir se comunicar. Mas, de uma forma geral,
é isso, é importante nomear os grupos. Outro tópico que eu coloquei, uso de camadas. Né? Ali eu coloquei layer alvenaria. Né? Então é importante a gente sempre colocar as nossas camadas ali certinho, né? Nossos layers de toda a alvenaria. Daí os layers você pode colocar para toda a alvenaria do projeto. Tá? Os grupos eu normalmente gosto de criar separadamente e os layers da alvenaria do projeto inteiro. Que daí você consegue ativar e desativar a visualização. Né? Lembra quando a gente teve a nossa aula de bandeja, a gente falou bastante sobre isso. Né? Você ativar e desativar a sua visualização, às vezes você quer ver seu projeto internamente e você quer desativar as paredes, né? É uma forma de você estar fazendo. Né? Então desativa a alvenaria, né? Daí você desativando a alvenaria você consegue estar visualizando de uma forma melhor o seu projeto, ok? Então também eu aconselho estar fazendo isso. Né? Utiliza aí os layers e cria um layer geral para a alvenaria do projeto inteiro, ok? Então, algumas formas aí de você conseguir organizar um pouco melhor o seu projeto quando se trata de alvenaria. Dando sequência, vamos falar agora um pouquinho sobre os nossos pisos, ok? Nossos pisos no SketchUp. Também é uma coisa, é um acabamento muito interessante da gente conversar. Por quê? Porque às vezes normalmente a gente faz as representações dos pisos meramente arquitetônicas, mas elas podem ser feitas também para ajudar na execução da obra. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre como ele pode ser útil tanto na execução quanto no projeto arquitetônico. Então, vou falar um pouquinho para começar sobre os tipos de piso e representação, ok? Então, eu coloquei basicamente isso aqui, não é uma regra, mas normalmente é o que acaba acontecendo. Piso bruto, contrapiso e piso final. Uma coisa básica assim para uma determinada obra. Então vou explicar um pouquinho sobre o que é cada coisa. Tá aí. O que acontece? Nessa imagem aqui a gente consegue ver um pouco como que funciona a questão da gente estar fazendo um piso. Primeiro a gente vai ter o nosso solo natural, tá? Ou enfim, se não for solo natural vai ser um aterro. Né? Então a gente vai ter o nosso nível do solo aqui. E esse nível do solo, ele vai receber essa camada aqui de pedra britada, vai receber uma camada de concreto, vai receber alguma coisa embaixo, tá? Pra daí sim tá recebendo o contrapiso por cima, ok? O contrapiso ele nunca é colocado diretamente no solo, tá? Então a gente sempre costuma colocar primeiro a pedra britada em cima, justamente por uma questão de umidade, por uma questão aí de nível também. Então a gente sempre coloca primeiro uma outra camada em cima e depois a gente faz o nosso contrapiso. Daí o contrapiso, ele nada mais serve do que, como o próprio nome já diz, para receber o piso. Então você vai ter uma camada que serve para regularização, para nivelamento e para aderência para receber aí sim o próprio piso. Então a gente sempre vai ter essa camada de contrapiso. Aí sim a gente vai estar recebendo o piso propriamente dito, tá? Aqui nesse desenho que eu tenho, ele fala sobre algumas coisas, mas é que eu já juntei tudo como piso, mas vai ter argamassa colante para receber esse piso. Né? Aqui tem o exemplo de umas juntas de dilatação, aqui o próprio piso cerâmico, aqui tem uma camadinha de regularização, né? Que daí sim é para regularizar, para alinhar certinho o nível. Aqui tem a junta de assentamento entre um piso e outro. Então, assim, tem vários detalhezinhos, assim, vamos assim dizer, nos pisos que são executados em obra. Porém, no SketchUp não é comum a gente estar representando cada um desses itens, né? A gente não faz, por exemplo, uma representação da pedra britada para receber o contrapiso, para daí fazer uma mini camadinha ali de regularização, para daí receber a argamassa colante e daí fazer cada plaquinha de piso cerâmico. Tá? Isso no SketchUp não é viável fazer. Primeiro que você perde muito tempo num projeto que é muito simples. E segundo que, assim, esse tipo de coisa é intuitiva para o engenheiro de obra. Então, assim, se o engenheiro de obra está lá, você já tem que pressupor que ele vai fazer todos esses passos aí, né? Então, assim, é muito trabalhoso para você colocar isso no SketchUp, sendo que é uma coisa que não há tanta necessidade assim. A única coisa que eu pontuei que é importante você fazer e deixar especificado no seu projeto é isso aqui, ó. Diferença entre piso acabado e nível de estrutura. Então você tem que representar exatamente onde vai estar o teu piso acabado. Porque assim, às vezes tem muito projeto que ele é representado, por exemplo, ele não tem essa diferença entre finalização do solo para o piso
acabado. Normalmente onde termina o solo já começa o piso em alguns projetos arquitetônicos. E daí, tipo, às vezes acaba dando umas diferenças de altura, umas diferenças de tamanho no final do seu projeto. Acaba acontecendo. Então, assim, o que é importante é só a gente tomar cuidado com isso aqui. Fazer a diferença entre o nível do solo e o piso acabado. Porque, assim, os projetos arquitetônicos, eles são campeão em fazer o quê? Aqui tá o nosso solo, então aqui já vai fazer a representação do nosso piso. Então o piso ele tem a mesma altura, basicamente, do solo. Então, assim, se você não considerar pelo menos o nível do piso acabado, você vai acabar perdendo muito na altura do seu projeto. Então, tipo, uma casa que era para ter pé direito de 2,80 do piso até o 2,80 lá em cima, se o cara não considerar esse contrapiso, vai acabar dando umas diferenças ali de alguns centímetros. Então é importante a gente só se ligar nisso aqui, ó. Diferença de piso acabado e de nível de estrutura, ok? Então acho que de piso é esse o ponto de atenção que eu tenho para dar para vocês em relação à representação dos pisos, tá? Tomar cuidado com o nível acabado. Modelagem do piso. O que acontece? Os nossos pisos eles vão ser criados também sobre o baldrame, assim como as nossas alvenarias, ou enfim, sobre uma laje, sobre, enfim, alguma outra estrutura, né? Então a gente vai fazer essa criação do nosso piso e a gente vai aplicar um material nesse nosso piso. Então, assim, ó, aplicar o material. Eu coloquei alguns tipos de materiais: revestimento cerâmico, madeira, enfim. Você pode ter também um outro piso de alguma outra pedra. Você pode ter um piso vinílico. Você pode ter vários tipos e modelos aí de pisos para ser representado no SketchUp, ok? Normalmente, a gente acaba utilizando esses modelos de piso já ou os do próprio SketchUp mesmo, quando é alguma representação que vai servir para você, ou a gente acaba importando. Né? Numa das aulas práticas eu abri lá o site com vocês, que eu costumo importar os layers diretamente do... Os layers não, os componentes lá, os materiais, texturas, enfim, tudo do SketchUp. Então a gente acaba utilizando nos pisos, esses pisos importados mesmo lá da biblioteca, ok? Muito difícil você criar um piso e não fica viável você ter que fazer uma criação de um piso em todo o projeto que você vai fazer. Primeiro que você perde tempo. Segundo que às vezes você gasta muito tempo fazendo e não fica do jeito que você quer. Então é melhor você garantir e já pegar das bibliotecas prontas, ok? Então a gente sempre cria, já deixa com o material do que vai ser executado em projeto, tá? Isso é importante também. Sempre verificar se o piso está batendo com o que vai estar no memorial descritivo. Então, por exemplo, quando você vai ter uma obra, você recebe um memorial sobre cada material. Então, por exemplo, o piso ele vai estar especificado num memorial, né, que é um outro arquivo que você recebe, de qual que é o modelo. E daí você vai abrir o seu memorial e vai estar lá, pô, o piso é um porcelanato. Então você vai ter que representar no SketchUp um porcelanato, ok? Então é sempre interessante a gente ficar ligado no material que vai ser executado também, para deixar com o material correto para ser executado em obra com o material correto também, ok? E ali eu coloquei ajustar a espessura. A espessura em torno de 2 a 5 centímetros, tá? Não tem uma espessura muito certa, vamos assim dizer, sobre isso. Como eu falei, a gente só tem que tomar cuidado com aquele esquema do nível acabado, do piso acabado, né? Pra ficar certinho. Mas ele não tem uma espessura assim que é regra, tá? Então, o importante é a gente se adaptar e se adequar ao projeto que está sendo executado, ok? Então, coloquei ali só um lembretezinho que a gente tem que cuidar para estar fazendo a espessura do nosso piso, beleza? Materiais e texturas. Como eu falei, a melhor coisa que tem é importar a textura. Tá? Piso, janela, porta, revestimento de parede, esse tipo de coisa, teto, os telhamentos todos. A melhor coisa que tem é você importar as texturas. Tá? Porque ficar fazendo do zero é muito trabalhoso, é muito detalhezinho e não vale a pena. Não vale a pena mesmo você fazer esse tipo de coisa do zero. Ao menos que você queira algo muito específico, que você não vai achar em nenhuma outra textura importada, né? O que normalmente na prática não acontece, tá? A gente acaba importando mesmo e utilizando essas texturas já importadas. Eu coloquei uma outra observação que é muito, muito, muito importante também,
que é ajuste de escala de textura com a ferramenta posição. O que acontece? Escala de textura funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho uma representação aqui de uma pedra. Isso aqui não parece tanto talvez um porcelanato, parece mais uma pedra, talvez um mármore ou alguma coisa do tipo. Então, ó, a gente tem a representação desse piso. E vamos supor que esse meu piso aqui, ele seja um piso de 60 por 60. Os quadrados eles sejam de 60 por 60. Então, assim, é importante a gente ajustar a escala da textura para essa escala aqui, quando eu pegar a minha trena e medida aqui, por exemplo, dá 60 centímetros. Porque daí, por exemplo, poxa, eu vou entregar o meu projeto pro engenheiro que está em obra executando. E ele vai olhar esse piso aqui. E ele vai falar, ah, beleza, mas eu preciso comprar esse piso. E como que eu vou comprar? Eu preciso saber as dimensões do piso que eu quero. Então, ele vai medir daqui até aqui. E daí, vamos supor, deu 60 centímetros e 60 centímetros, ele falou, beleza. Então, eu sei que eu tenho um piso 60 por 60. Um piso maior um pouco, 90 por 90. Ele vai vir, vai medir aqui, vai medir aqui, vai medir aqui. Deu 90 por 90. Beleza, então ele sabe que tem que comprar um piso 90 por 90, ok? Agora vamos supor que isso aqui esteja totalmente fora de escala. Então ele vai medir daqui, aqui, e deu, sei lá, 74,28. Ele vai pensar, poxa, mas 74,28 não tem como comprar um piso de 74,28. Então é sinal que o desenho está fora de escala. Então, assim, é muito importante a gente especificar. Eu sei que no memorial descritivo das obras, normalmente tem a especificação do piso. Então lá sempre está escrito, é um piso de porcelanato, branco, de tal modelo, 80 por 80, 90 por 90, 60 por 60. Sempre é especificado em memorial. Porém, né, se o projetista ele vai executar o projeto, ele pode facilitar isso, né, é melhor já facilitar. Então, assim, coloca no seu projeto já em escala. Então, assim, se isso aqui é um piso 90 por 90, coloca o seu piso 90 por 90 aqui para facilitar na hora da execução da obra, ok? Então, a gente tem que ficar ligado nesses pequenos detalhes. São pequenos detalhes que acaba facilitando na hora de executar um projeto. A gente acaba ganhando velocidade, a gente acaba ganhando produção. Então, assim, é importante, beleza? Dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre as nossas portas e janelas, ok? Portas e janelas, um outro assunto aí bastante importante, com bastante riqueza de detalhes também, e também é um assunto que a gente vai tratar na nossa próxima aula prática, que a gente vai estar representando dentro do nosso projeto, ok? Vamos lá. Aberturas do modelo. Aberturas do modelo, eu coloquei algumas alturas e algumas dimensões aqui que são meio que padronizadas para a gente fazer os nossos projetos, ok? Então, por exemplo, a altura do peitoril padrão a gente costuma considerar 1,10 para a janela. O que é o peitoril? O peitoril, a grosso modo, é a parte de baixo da janela, tá? Então, ó, isso aqui seria o nosso peitoril, tá? 1,10, nosso peitoril da janela. Isso aqui também é um peitoril, tá? Então a gente costuma utilizar 1,10 de peitoril para a janela. Então essa altura da janela, da parte de baixo da janela até o chão, até o solo, é de 1,10. É o que a gente costuma estar utilizando aí de uma forma geral. Essa dimensão aqui das janelas não é regra, então essa dimensão aqui ela pode variar bastante dentro do seu projeto, tá? E essa altura das janelas aqui também não é regra, tá? Então ela pode variar bastante. Esse 1,10 aqui ele é meio padronizado, o peitoril padrão da janela. Porque o que acontece? A janela ela tem a função de quê? De ser uma abertura para a pessoa, vamos assim dizer, olhar para fora, ou para arejar, enfim. No caso de banheiros também, é muito para controle de umidade. Então a gente tem algumas funções para a janela. Então esse tamanho de 1,10 basicamente uma pessoa em pé ela consegue estar enxergando para fora da janela, entendeu? Então é por isso que é padronizado 1,10. Tá? Mas como eu falei, isso pode estar sendo alterado. Aqui, por exemplo, a gente tem essa outra janela de banheiro. No caso dessa janela de banheiro, esse peitoril aqui não vai ser 1,10, né? Ele vai ser maior. Então, assim, vai depender muito do seu projeto, qual que é a funcionalidade da sua janela. Tipo, essa janela aqui é uma janela de banheiro. A gente consegue perceber, né, muito simples que é uma janela de banheiro. Por quê? Porque normalmente é uma janela menor, é uma janela que fica mais alta, é uma janela que também ela é uma janela dessas maxillar aqui normalmente. Então, assim, essas basculantes, né? Então a gente acaba utilizando
essa janela comumente em banheiros. Então a gente já consegue tirar essa possível conclusão. E aqui eu também coloquei a altura das portas. As portas elas têm uma altura padrão, mais ou menos ali também de 2,10, ok? Então, a altura da nossa porta também padronizada é 2,10, tá? Isso pode alterar? Pode alterar. Pode acontecer de alterar, principalmente quando você tem esquadrias que não são tão padronizadas. Né? Por exemplo, assim, essa porta aqui é uma porta convencional que a gente está acostumado, mas às vezes você vai ter uma porta de correr com 6 folhas que vai ser totalmente diferente. Então a altura dessa porta vai ser muito, muito diferente, né? Provavelmente. Não deve ser 2,10, provavelmente vai ser maior. Então tem que cuidar e ficar de olho também. Mas a altura padrão que a gente vai estar utilizando é de 2,10, tá? E daí você pode me perguntar, tá, e a largura das portas? Como é que funciona essa outra dimensão aqui das portas, as larguras? As larguras eu até falei na aula prática, eu vou relembrar aqui um pouquinho para todos vocês. A gente costuma utilizar como padrão 70, 80 e 90 centímetros, ok? 70, 80 e 90 centímetros é o que a gente acaba utilizando. Para portas externas, né, principalmente tipo porta da frente de casa, essas coisas, a gente acaba utilizando uma porta um pouco maior. Então a gente acaba utilizando aí os seus 90 centímetros de porta, tá? Uma coisa que é meio que padrão a gente está utilizando. Para as nossas portas internas, a gente acaba utilizando 80 centímetros para as portas internas. Tá? Isso eu não estou contabilizando os batentes, tá? Eu estou contabilizando só o vão da porta. Em torno aí de uns 80 centímetros é o tamanho que a gente acaba utilizando para portas internas. Já as portas de banheiro, elas comumente são um pouco menores. E a gente acaba utilizando então 70 centímetros para nossa porta de banheiro. Né? Então 90 para portas externas, 80 para internas e 70 para banheiros. Isso é uma coisa que a gente acaba utilizando e você vai pegar na maioria de projetos residenciais esse tipo de especificação. Né? Mas também nada é regra na construção civil. Né? Então, se seu cliente chegar para você e falar, poxa, eu quero uma porta de 90 centímetros no meu banheiro, bota a porta de 90 centímetros no banheiro, por que não? Mas a gente acaba falando dessa forma para facilitar, vamos assim dizer. Então é justamente para padronizar e facilitar na hora de execução. Então, vai ser mais ou menos isso. Tanto que no nosso projeto a gente acabou seguindo mais ou menos isso. Né? A nossa porta da frente tem 90 centímetros, as nossas portas internas têm 80, né? E a nossa porta de banheiro tem 70. Então a gente acabou utilizando mais ou menos essas medidas aí. Só nossas portas do fundo, que também poderia ser de 90, a gente acabou utilizando 80, por ser uma parte de fundo não há tanta necessidade. Mas a gente acabou utilizando essas medidas padronizadas aí, de 70, 80 e 90 centímetros, ok? E como eu falei, os batentes eles não estão inclusos nesses vãos. Os batentes são essa região aqui da porta, onde vai estar as dobradiças, enfim, todas as ferragens ali. Tá? E esse batente ele tem normalmente 5 centímetros de espessura. Tanto que quando a gente fez o nosso projeto no nosso térreo, a gente considerou. Lembra que a gente fez o batente de 5 centímetros para depois fazer o vão da porta e depois mais um batente de 5 centímetros. Então a gente considerou esse batente aí de 5 centímetros nas portas. Tá? Então tem sempre que considerar quando você vai fazer o projeto a espessura do batente, tudo certinho. Tá? São pequenos detalhes que vão formando um projeto e vão fazendo o seu projeto ficar com uma riqueza de detalhes e vai fazer o seu projeto ficar bom. Tá? Então, prestar bastante atenção com isso. Dando continuidade, então, inserindo portas. Como é que a gente faz? Fazer o vão na parede, então a gente vai fazer o vão na alvenaria, que como eu expliquei, normalmente você faz um retângulo e você usa a ferramenta empurrar para você abrir o vão na sua alvenaria. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa parede aqui, eu tenho que fazer essa porta aqui. Essa porta aqui, ela tem as seguintes dimensões. Vamos botar que aqui de altura ela tem 2,10 e aqui de comprimento ela tem, sei lá, 2,5, 2,5 metros. É uma porta comprida. Então, 2,10 por 2,5, vamos supor que seja a dimensão dessa porta. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um retângulo aqui, um retângulo de 2,10 por 2,5, faz esse retângulo, usa a ferramenta empurrar, né, clica na face dela e empurra aquele retângulo para abrir o vão aqui na sua alvenaria, tá? E daí você vai inserir a sua porta aqui, ok? Eu coloquei uma outra informação importante aqui, ó, inserir componente de porta, né? Daí eu coloquei o 3D Warehouse, que eu mostrei para vocês também o que é em uma das nossas aulas práticas, ou da biblioteca local que você tem no seu computador salvo, que você tem alguma porta que te interesse, também pode estar fazendo isso, tá? Importando esses componentes, tá?
Porta é também, as esquadrias no geral, portas e janelas, a gente acaba não fazendo a modelagem delas do zero, justamente por essa questão de tempo. Às vezes a gente acaba perdendo muito tempo para fazer a modelagem, por exemplo, pô, eu quero fazer a modelagem dessa porta. Para fazer a modelagem dessa porta, eu vou gastar muito tempo fazendo. Até eu fazer a modelagem de cada um desses detalhezinhos, né, conferir as dimensões, colocar materiais e texturas, eu vou acabar perdendo muito tempo, um tempo muito desnecessário, eu vou acabar perdendo para estar fazendo essa porta. Então a gente acaba utilizando os componentes mesmo. O que normalmente você vai ter que ajustar e você vai ter que mexer é nisso aqui, ó. Posicionamento e alinhamento da sua porta, tá? Isso aqui normalmente você vai ter que dar uma mexida ou outra ali na hora que você estiver fazendo ali o seu projeto, beleza? Porque normalmente elas não vão estar exatamente do tamanho que tem que ser, tá? Então o que você vai fazer? Eu já ensinei a fazer isso também numa das aulas que a gente teve, né? Mas você vai abrir o vão que você precisa, daí você vai colocar um ponto de referência nessa porta, por exemplo, essa ponta da porta, essa quina da porta, eu alinho com isso aqui, daí eu dou aquela ferramenta de escala para alinhar a porta para ficar exatamente da forma que ela precisa ficar no vão, tá? Então, às vezes você vai precisar fazer isso. Na verdade, na maioria dos casos, você vai ter que ajustar a posição e alinhamento dessa porta, tá? Você vai ter que cuidar desse tipo de coisa. Né, às vezes você dá sorte e acontece de você pegar e achar uma esquadria exatamente da mesma dimensão que você precisa. Mas não é regra. Normalmente, na verdade, o comum é você ter que ajustar posição e alinhamento das suas portas. Ok? Vamos dar continuidade então. Agora vamos falar um pouquinho sobre as janelas. As janelas, mesma coisa. Você vai criar o vão da janela, daquele mesmo jeito do retângulo, de empurrar, com as dimensões que você quer. E também você vai inserir um componente, né? Por exemplo, poxa, fazer essa janela aqui do zero, modelando passo a passo essa janela, dá um trabalhão. Então, assim, para você fazer essa modelagem dessa janela é muito complicado. Como eu falei, ao menos que você precise de uma esquadria muito específica que você não vai achar a representação dela. Daí não vai ter jeito, aí você vai ter que modelar. Mas de uma forma geral, o que você puder escapar desse tipo de modelagem é melhor. Tá? Você ganha produtividade, você ganha tempo e acaba se tornando muito melhor. Tanto que aqui no curso, quando a gente for colocar as nossas esquadrias no nosso projeto, eu não vou modelar elas do zero, não. A gente vai estar escolhendo componentes e a gente vai estar colocando, porque é o comum que a gente acaba utilizando dentro da construção civil, ok? Então, os componentes, coloca certinho, ajusta a posição, mesma história, ajusta a posição aí da janela, com as escalas certinho, deixa ela do jeito que tem que ser, ok? Então, tomar cuidado aí com esse ajuste da janela. E aqui eu coloquei também que a sua janela ela pode ser de diferentes tipos, elas têm diferentes representações aí no SketchUp, tá? Então, o SketchUp ele também representa esses vários tipos de janela, e é importante você colocar a esquadria correta também para execução de projeto. Quando alguém for orçar e comprar essas esquadrias dentro de uma obra, talvez você tendo um projeto no SketchUp você consegue até mandar para o fornecedor, fica mais fácil para o fornecedor entender do que se trata, visualizar, ver as dimensões, é tudo muito mais fácil quando você tem a modelagem, é tudo muito mais visível, vamos assim dizer. Então, é importante essas janelas elas estarem com a dimensão correta, com o modelo correto, com o material correto, tudo da forma correta, tá? Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, eu tenho uma representação de quê? De uma janela de correr. Então, ó, uma janela de correr, onde ela abre aqui e aqui, pra cá, uma janela de correr. Esse outro exemplo aqui de janela que eu tenho aqui é uma janela basculante. Então, é uma janela onde a gente consegue estar empurrando para abrir ela, uma janela basculante. Possivelmente isso aqui deve ser janela de banheiro ou janela de cozinha, lugar onde tem que ter esse controle de umidade, a gente acaba utilizando mais essa janela basculante. Tá? Então, a gente pode estar utilizando ela nesse tipo de lugar. Essa outra aqui a gente já usa mais para quarto, para sala, para esses ambientes assim onde você abre para ter uma circulação de ar, né? Enfim, para esse tipo de coisa, né? Então para você olhar para lá de fora também. Então a gente acaba utilizando essa janela de correr nesse modelo para isso, tá? Aqui então tem essas duas representações aqui de janela que eu trouxe para vocês. Mas também tem a janela de abrir, aquela convencional que também acho que todos conhecem, aquela de abrir, né? Mas de uma forma geral, essas são as nossas representações de janelas, tá? Organização e camadas. Trouxe isso aqui também para vocês em portas e janelas. Eu costumo criar um layer
um layer escrito portas e janelas, ou um layer escrito esquadrias, enfim. É importante você criar um layer para isso. Por quê? Porque daí você consegue colocar todos esses seus itens dentro desse layer. Você coloca todas as suas portas, janelas, tudo dentro dos layers. Porque quando você quiser esconder e mostrar esses layers, você consegue estar fazendo isso. Então, por exemplo, poxa, eu quero ver o meu projeto sem as portas e janela. Então eu consigo apagar a visualização das portas e janela e ver o meu projeto sem essas portas e janelas que podem estar atrapalhando a minha visualização. Ou, por exemplo, eu quero ver só as portas e janelas do meu projeto. Então eu desativo os demais layers e visualizo só um layer, que é o layer das portas e janelas. Então é importante você criar essas portas e janelas, tá? Fora que assim, eu não falei sobre os grupos, né, ainda. Normalmente quando você pega um componente, tudo já vai ser um único grupo, tá? O componente. O componente ele já vai ser tudo um único grupo. Mas se por acaso você pegar um componente que não está tudo como um único grupo, pega a porta inteira e junta e cria um grupo. É a mesma coisa com a janela. A janela não está tudo como um grupo, está desassociada, associa tudo e cria um grupo. Se você for fazer do zero, uma janela ou uma porta, enfim, uma representação de alguma dessas duas, pega, então, depois que você fizer e modelar a sua porta ou a sua janela, e cria um grupo dessa porta e dessa janela, tá? Elas precisam ficar agrupadas. Porque quando você precisar mover ou fazer qualquer coisa do tipo, vai ficar tudo muito mais fácil. Então, a princípio, é isso. Deixa, então, tudo agrupado e cria esse layer, então, de portas e janelas. Além de deixar mais organizado, ainda fica funcional para o seu projeto. Beleza? E para fechar nossa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as nossas escadas. Tá? Escadas, então, vai ser o nosso último item que a gente vai estar realizando na nossa aula prática. Eu quero mostrar para vocês mais ou menos o que é a representação dessas escadas no SketchUp, certo? Então, ó, aqui eu coloquei cálculo rápido da escada, tá? Né? As nossas escadas, a gente tem como padrão em torno de 2,8 metros de pé direito, que nada mais é do que também a nossa altura de alvenaria, entendeu? Que passa de um andar para o outro. Então, assim, mais ou menos é isso, tá? A gente pode estar alterando esse pé direito dessa escada sem problema nenhum. Às vezes a gente vai ter que fazer escadas muito maiores, né? Ou escadas muito menores também. Então a gente sempre tem que ficar ligado nesse tipo de coisa, tá? Então é importante a gente saber a nossa altura certinha nessa escada. Quando a gente for fazer o nosso projeto, representar o pé direito dessa escada de forma correta, para não ter erro na hora da execução, enfim. São pequenos detalhes que a gente consegue estar fazendo. Outra situação, número de degraus. Eu coloquei aqui cálculo de número de degraus. Eu peguei o meu pé direito e dividi pela altura padrão de degraus. A altura padrão de degrau vai acabar variando de 15 a 20 centímetros mais ou menos. Passou de 20 centímetros, o degrau começa a ficar muito alto, tá? Mas o normal mesmo é menor que 20, tá? Enfim, 20 é alguns casos, por exemplo. Alguns casos ali que você não tem tanto espaço, por exemplo, tanto espaço aqui horizontal, e daí você quer fazer uma escada um pouco mais inclinada, enfim. Daí você acaba colocando os 20 centímetros. Mas de uma forma geral, a gente não chega nos 20 centímetros de altura de degrau, tá? Porque acaba ficando realmente um pouquinho alto. Então a gente sempre acaba padronizando ali em 17, 15, 18, a gente acaba padronizando ali nessa faixa etária mais ou menos. Então, ó, peguei o pé direito, dividi pela minha altura do degrau e eu cheguei à conclusão de quantos degraus vão ter dentro da escada. Então, por exemplo, 2,8 dividido por 0,17, 16 degraus. Então, o cálculo é esse, 16 degraus para a minha escada. Então, é comum a gente estar fazendo essa representação assim. E daí você pode me falar, poxa, mas eu cheguei a uma conclusão que esses degraus eles não vão ficar, não vão bater, vamos assim dizer. Fazendo os degraus de 17 centímetros, eles não vão bater exatamente aqui, vai dar uma diferença de nível um pouco aqui, né, vai dar uma diferença de nível um pouco, deu 17,14 para bater. Vamos assim dizer, 17,14 centímetros. Você não vai fazer um degrau de 17,14 centímetros. Primeiro que você nem tem precisão para fazer isso. Né? Talvez no seu projeto você tenha. Mas, por exemplo, né, na hora de você executar a sua obra, né, a pessoa que for executar a sua escada, ela não vai fazer um degrau de 17,14 centímetros. Muito pelo contrário, fique satisfeito se ela fazer um degrau de 17 centímetros para você. Né? Porque acontece muito de você pedir pro cara fazer um degrau de 17, e ele fazer um com 17, um com 16, um com 15, um com 18, né? E essa variação ela vai ocorrer, ela só não pode ser muito bruta, né? Também um tá com 15 e outro tá com 20, 5 centímetros de diferença entre os degraus não tem como, né?
Mas de uma forma geral, é isso. O cara ele não vai conseguir fazer um degrau de 17,14. Então o que a gente costuma fazer? A gente joga as diferenças, principalmente para esse primeiro degrau e se precisar para o degrau de cima. Então, por exemplo, ó, eu coloco esse como 17, 17, 17, todos esses aqui com 17. Mas para bater exatamente o tamanho, esse aqui meu vai ter que ficar com 19. Então, a gente coloca 19 nesse degrau e os demais com 17. A gente sempre joga a diferença para o primeiro degrau. Se precisar, para o último também. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, ao invés desse aqui ficar com 19 e o restante com 17, esse aqui fica com 18, o restante com 17 e esse último aqui com 18 também. Então, 18, 18 e o restante com 17. Então, assim, vai muito de projetista para projetista. Mas, às vezes acontece de ter essas pequenas diferenças assim que você vai ter que jogar. E daí, quando você for jogar essas diferenças, você joga sempre pro primeiro ou para o último degrau. Beleza? Mas normalmente pro primeiro. Ainda prioriza jogar no primeiro degrau, que é melhor. Tá? E daí você pode me perguntar, tá, e a largura desse degrau aqui? Qual que é a largura? Se eu não me engano, no nosso projeto a gente fez com 25 centímetros. Mas essa largura ela acaba variando de 25 a 30, tá? Escada é isso, 25 a 30 centímetros, o que a gente costuma utilizar. Menos que isso, o degrau começa a ficar muito pequeno, e mais que isso, também é um degrau muito grande. Então a gente não precisa estar fazendo um degrau muito maior que isso, não. Tá? Então de 25 a 30 centímetros é um tamanho bom para degrau. Beleza? Daí depende muito aí do seu projeto, do quanto você quer a largura aí dos seus degraus. Mas eu costumo usar de 25 a 30. Tá? Tirando nesse caso aqui, por exemplo, essa escada aqui ela tem um patamar. Então esse patamar aqui, ele obviamente não vai ter umas dimensões um pouco maior aqui para você conseguir subir no patamar. Mas os degraus em si, eles têm essas dimensões aí de 25 a 30 centímetros. Dando continuidade, eu coloquei um slide só para falar algumas dicas de modelagem da escada. Beleza? O que eu costumo fazer quando eu vou modelar uma escada? Eu crio o primeiro degrau com um retângulo e com a ferramenta empurrar puxar. Então eu crio um retângulo ali, por exemplo, de 25 centímetros por 1 metro. Isso é outra coisa importante que eu não falei para vocês. Mas essa largura aqui da escada, ó, a gente costuma utilizar de 0,8 a 1 metro. Tá? Então é o que a gente costuma tá utilizando aí. Eu acho que no nosso projeto, se eu não me engano, a gente usou 0,9, se eu não me engano. Mas normalmente é 0,8 a 1 metro que a gente acaba utilizando. Tá? Então vamos supor que eu vou criar aqui um retângulo de 0,8 por 25 e vou puxar 0,17 para cima. Criei o meu primeiro degrau. E depois que eu crio o primeiro degrau, é só simplesmente você pegar esse primeiro degrau que você criou e copiar ele múltiplas vezes. Então a gente aperta ali o Ctrl e a ferramenta de mover que você vai acabar copiando ele várias vezes ali no seu desenho. Você não precisa ficar criando vários retângulozinhos um em cima do outro para você ficar colocando espessura neles para você fazer a escada subindo. Não, você pode simplesmente criar o primeiro degrau e ir copiando, né, de acordo com a disposição aí da sua escada. Eu particularmente farei isso e é muito melhor de fazer. Você ganha muito tempo fazendo isso. Tá? Outro ponto, aplicar a textura de piso. Então assim, a sua escada você tem que tomar cuidado com a textura que você vai colocar nela também. Tá? Normalmente é uma textura que ela segue mais ou menos a textura do piso que você já está utilizando. Tá? Se não for a mesma textura, ela tem que ser uma textura que pelo menos case com o piso que você está usando. Não adianta nada você ter o piso de uma forma e o degrau da sua escada de uma forma totalmente diferente. Então assim, tem que sempre casar mais ou menos ali tem que ornar, né, bem certinho a textura do piso com a textura da escada, tem que ficar bonito na aparência, na estética, tem que pensar na execução também. Então assim, sempre tomar cuidado com isso, com a textura da escada, ok? Corrimão e guarda-corpo. Também a gente tem que fazer os nossos corrimão e o nosso guarda-corpo, né? E o que eu costumo fazer para estar fazendo isso? Primeiro, componentes prontos do 3D Warehouse. É a melhor coisa que tem, né? Esses detalhezinhos assim do SketchUp, a gente normalmente importa componente. Não vale a pena, como eu falei, ficar fazendo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um guarda-corpo de vidro, né? Isso aqui deve ser uma base de alumínio, provavelmente, com o vidro aqui. Então aqui a gente tem um guarda-corpo de vidro. Esse aqui já é um guarda-corpo de quê? Com umas barras aqui, ó. Então, a gente tem vários tipos aí de guarda-corpo que a gente pode estar importando diretamente aqui do 3D Warehouse. Então, a gente pode estar colocando aqui nas nossas escadas, no guarda-corpo, junto com o corrimão. Eu coloquei essa observação aqui, uso da ferramenta Sigame para criar perfis arredondados. Lembra que em uma das aulas eu fiz uma bandeja, não sei se todos estão lembrados, mas eu fiz uma bandeja no SketchUp. E se eu não me engano, essa bandeja eu até fiz numa aula teórica, se eu não me engano, que eu abri o SketchUp e fiz.
E eu fiz essa bandeja justamente para mostrar a ferramenta Sigame. É quando você faz um determinado desenho e você quer que esse seu desenho ele contorne toda uma borda ou toda uma região. Então, você pode estar usando a ferramenta Sigame também para criar corrimão. É bem interessante, tá? Utilizar essa ferramenta para criar corrimão. Porque você consegue criar esses perfis arredondados e você consegue fazer o seu corrimão ir para todo o seu guarda-corpo, para toda a área da sua escada. Então é uma ferramenta bem interessante se você for criar o seu corrimão do zero. Mas, como eu falei, eu sempre vou aconselhar vocês a pegarem prontos do 3D Warehouse por uma questão de tempo e por uma questão de produtividade, beleza? Mas, de uma forma geral, é isso. Então, conclusão e revisão da nossa aula. Já está dando o nosso horário. Conclusão e revisão da nossa aula. O que acontece? Essas aqui foram as nossas etapas vistas. Alvenaria, pisos, portas e janelas, escadas. Então, tudo isso a gente acabou vendo. Nossas alvenarias, tá? Então, ó, representação aqui das nossas paredes, tudo certinho. Né? Lembrando que quando a gente for representar, a gente vai representar ela já rebocada, ela não vai aparecer esses tijolos à mostra. Então, assim, tem que tomar cuidado com a espessura da sua parede para você representar da forma correta. Com essa altura, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de detalhe. Aqui no piso, a representação dos nossos pisos. Tomar cuidado com o nível do nosso piso acabado, tá? Para ele ficar com a espessura correta, para ter uma altura correta ali entre o nosso piso e o restante das nossas construções. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com esses nossos detalhes. Aqui a gente tem as nossas portas e janelas também, né, que eu já coloquei algumas dimensões padrões ali para vocês, 70, 80, 90 por 210. Né, fazer o batente certinho de 5 centímetros, né, o peitoril da janela, 1,10. Então a gente tem que ir vendo e se adaptando ao nosso projeto, fazendo tudo certinho dentro de um determinado padrão. Aqui também a nossa representação de outra escada aqui com outro patamar aqui antes de continuar a escada, com o nosso guarda-corpo aqui também. Lembrem de utilizar bastante o 3D Warehouse, o SketchUp ele dá essa ferramenta aí que é bastante importante na hora de vocês estarem fazendo os projetos de vocês, facilita muito na hora de executar. Então, assim, tem que tomar cuidado com esses detalhes, né? O projetista ele precisa ser detalhista, ele precisa ser cuidadoso com esse tipo de coisa. Por quê? Porque um projeto bem feito, ele não é um projeto que ele fica só bonito visualmente. Ele é um projeto que também facilita na execução. Então, é importante a gente tomar cuidado com esse tipo de detalhe. Então, o que eu tinha para passar para vocês na nossa aula de hoje é isso, tá? Essas etapas todas aí que a gente viu. Agora, na nossa aula ao vivo, que vai acontecer na quarta-feira, a gente vai estar executando todas essas etapas construtivas que eu falei, que eu expliquei para vocês lá no nosso projeto do sobrado que a gente está fazendo, lá naquela planta do pavimento térreo superior que a gente montou na nossa última aula. Agora a gente vai estar levantando a alvenaria, vai estar fazendo os pisos, portas, janelas, escadas e, consequentemente, ligando o pavimento térreo no pavimento superior, né? Porque a gente fez as duas plantas a nível do térreo. Daí a gente vai colocar o pavimento superior em cima do pavimento térreo também. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Vai ser uma aula muito importante. Está sendo muito bom essa nossa aula de projetos. Está sendo uma oportunidade de vocês verem como é que faz um projeto inteiro na prática. Tá? Então eu aconselho não perder essa nossa aula. Né? Aguardo vocês na quarta-feira. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar, podem estar entrando em contato, que a gente vai se ajudando. Beleza? Então, bom estudo a todos vocês. E até a próxima.